começando mais uma edição do Hora Extra com os seguintes destaques da Justiça do Trabalho. Alunos de uma escola em Goiânia conhecem de perto o funcionamento da Justiça do Trabalho. O Fique Sabendo desta edição fala sobre o seguro-desemprego, um dos mais importantes direitos dos trabalhadores brasileiros. No quadro de entrevistas, nós vamos falar sobre as iniciativas que estão trazendo o trabalhador para o mercado formal com o superintendente Hélio Almeida. O TRT da 18ª Região recebe visita de crianças que aprendem brincando lições de ética e cidadania. Uma visita diferente agitou o TRT da 18ª Região. Cerca de 100 crianças entre 10 e 11 anos, alunos da Escola Studium, em Goiânia, conheceram de perto o funcionamento da Justiça do Trabalho. O juiz Edson Vacari recebeu os estudantes no auditório do Pleno. Doutor Edson, qual o objetivo desse programa aqui hoje? Levar aos alunos, os estudantes, o conhecimento a respeito do Poder Judiciário, noções de direito, ética, cidadania, isso que é importante para a vida deles. Que atividades foram desenvolvidas aqui hoje? Uma conversa, um questionamento a respeito da carteira do trabalhador, um teatro que mostrou o cotidiano de uma vara do trabalho a uma audiência trabalhista com testemunhas e advogados e partes e juiz. O que o senhor espera que essas crianças levem para casa daqui hoje? Espero que isso seja uma semente, que saibam dos três poderes, da responsabilidade que elas têm na sociedade, no âmbito familiar, para elas mesmas. O conhecimento, eu imagino que seja muito importante para a vida delas. O ponto alto do encontro foi a simulação de uma audiência, com os alunos representando os papéis de juiz, empregado, empregador e advogados. Temas como 13º salário, férias e discriminação no ambiente de trabalho foram colocados em cena pelos atores mirins. Meu nome é Diogo. Que papel você fez lá na audiência? Eu fiz o advogado. O que você achou? Eu achei difícil, mas estudando tudo fica mais fácil. Qual é o seu nome? João Neto. Que papel você fez na audiência? Fiz trabalhador. O que você sentiu? É muito tenso. E vocês gostaram? Querem fazer de novo? Alguém vai querer ser juiz quando crescer? O intenso envolvimento das crianças surpreendeu até os professores da escola. Essa atividade ela é importante porque é um exercício de cidadania. Os alunos são novinhos, mas eles já vão começando a interagir com essa questão da cidadania, porque realmente eles não sabem essa questão de direitos e deveres ainda. Então esse exercício só vai contribuir para a aprendizagem dele enquanto ser humano, enquanto indivíduo. A turma visitou ainda uma vara do trabalho e ouviu do diretor de secretaria, Salvino Gomes, informações sobre o funcionamento do órgão. Nós vamos agora conhecer a fábrica de chocolate. Não é, mas uma fábrica de chocolate diferenciada. Porque naquela fábrica de chocolate do filme, a gente via muitas guloseimas, mas não víamos o que era invisível. Quem é que fazia aquelas guloseimas? Então tinha um trabalhador, não é? Não é isso? Tinha um trabalhador, não é? Ou era feito através de um passe de mágica? Em seguida, as crianças subiram pelas escadas do edifício do TRT até o 5º andar, onde conheceram o gabinete da desembargadora Kátia Albuquerque. Na conversa com os alunos, a desembargadora enfatizou a importância do direito na vida de toda pessoa, transmitindo valiosas lições de ética e cidadania aos estudantes. No Brasil, não existe estabilidade de emprego e, com frequência, é constatado rodízio da mão de obra nas empresas. Para não deixar desamparado o trabalhador que é demitido sem justa causa, existe o seguro-desemprego. A finalidade do programa é garantir uma renda ao empregado até que ele consiga nova ocupação no mercado. O seguro-desemprego é um programa do governo federal que tem por finalidade prestar assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de demissão sem justa causa, inclusive a indireta. No ano passado, mais de 200 mil benefícios foram pagos só no estado de Goiás. Tem direito ao seguro-desemprego o trabalhador que foi dispensado sem justa causa,
que recebeu salário sem interrupção no período de 6 meses antes da demissão, e aquele funcionário que contribuiu em períodos diferentes por pelo menos 6 meses nos últimos 3 anos. O seguro-desemprego não pode ser pago se a pessoa já recebe benefício previdenciário, exceto o auxílio acidente e a pensão por morte. O formulário de requerimento do seguro-desemprego e a comunicação de dispensa devem ser fornecidos obrigatoriamente pelo empregador no ato da demissão. Porém, caberá ao próprio empregado demitido a iniciativa de procurar uma unidade do Ministério do Trabalho, como essa aqui de Goiânia, para dar entrada nos documentos. Pedir seguro-desemprego só o seu próprio segurado. Ele não pode, terceiros nenhum pode dar entrada, nem por procuração. É só o segurado mesmo que pode dirigir-se a uma agência, ou ao Cine, ou a Caixa Econômica, que são parceiros também no recebimento do seguro-desemprego. O seguro-desemprego será pago em até 5 parcelas. A quantidade de parcelas depende de alguns critérios. O trabalhador receberá 3 parcelas se comprovar que trabalhou de 6 a 11 meses nos últimos 3 anos. 4 parcelas se trabalhou de 12 a 23 meses no mesmo período. 5 parcelas se comprovar vínculo de emprego de, no mínimo, 24 meses nos últimos 3 anos. Para a apuração do valor das parcelas, é considerada a média dos salários dos últimos 3 meses anteriores à dispensa. Quanto tempo demora para sair o benefício? Depois que ele é postado, de 35 a 45 dias, se não acontecer nenhum problema. É importante esclarecer que nos contratos de experiência ou por tempo determinado, o trabalhador não tem direito ao seguro-desemprego. Há, porém, casos especiais que podem receber o benefício. No caso do pescador, ele possui direito ao benefício? O pescador artesanal, ele tem direito ao benefício na época em que a pesca é proibida, mas ele tem que estar associado numa colônia de pescadores. E o trabalhador resgatado na condição análoga à escravidão, ele também possui esse direito? Possui, ele também tem direito, tá? Ele tem direito a 3 parcelas do salário mínimo. O empregado doméstico também é um caso especial. Só receberá o seguro-desemprego aquele que estiver inscrito no FGTS. O empregado doméstico, para ter direito ao seguro-desemprego, é necessário que ele tenha contribuído com o FGTS pelo menos 15 meses. Ele tem direito a 3 parcelas também do salário mínimo. O trabalhador rural também passou a ter direito ao seguro-desemprego, mas só quando for demitido sem justa causa. É necessário que o trabalhador esteja devidamente cadastrado no Programa de Integração Social, PIS, e na comunicação da dispensa deverá obrigatoriamente constar o número da inscrição do INCRA. O que acontece quando o trabalhador está recebendo o benefício e consegue a colocação no mercado de trabalho? Ele tem que parar de receber o benefício, porque senão ele vai ficar em uma situação irregular. Ele deve proceder de que forma para oficializar esse fim do período do benefício dele? Correto é ele se dirigir a uma agência, do Ministério do Trabalho e informar que ele está recebendo o benefício e que ele reempregou. É comum fraudes nessa questão de não se informar ao Ministério do Trabalho, essa condição nova que ele está trabalhando? A situação irregular ela é muito comum. Tá? O trabalhador, às vezes, reemprega e continua recebendo um seguro-desemprego. Aí, no momento em que ele tiver um outro desemprego e que ele for dar entrada nesse seguro, aí vai acusar essa situação irregular e ele tem que devolver as parcelas recebidas indevidamente para ele ter direito de receber o seguro. No próximo bloco, o superintendente de micro e pequena empresa da Secretaria de Indústria e Comércio de Goiás, Hélio Almeida, fala sobre o mercado de trabalho formal no Brasil. Voltamos já. Assalariado, pessoa que trabalha por uma remuneração definida por um determinado período, hora, dia ou mês, chamado salário. A palavra salário deriva do latim, de remota época na qual não havia moeda e o sal era usado como representante do valor das coisas.
Acredita-se que existam cerca de 11 milhões de trabalhadores informais em todo o Brasil, que poderiam ser potencialmente microempresários. Para trazer esses trabalhadores para a formalidade, o governo federal criou o programa Empreendedor Individual, que está sendo implantado gradualmente nos estados. Para falar sobre esses e outros assuntos, nós conversamos com o superintendente de micro e pequena empresa da Secretaria de Indústria e Comércio de Goiás, Hélio Almeida. Hélio, muito obrigada pela presença. Nós que agradecemos estar aqui presente, viu, Márcia, nesse programa Hora Extra, até para falar sobre o empreendedorismo, geração de emprego, geração de trabalho, geração de renda, que é o foco do nosso trabalho. Bom, o que um trabalhador precisa fazer para ser empreendedor individual? Olha, se existe alguma coisa que o microempreendedor pode regozijar, que aconteceu no último ano, né, no fim do ano passado e este ano, é a lei que instituiu o microempreendedor individual por meio da lei complementar no governo federal, onde as pessoas que têm pequenas atividades podem instituir uma pessoa jurídica. Ele passa de ser informal, né, para ser um formal. Em outras palavras, para você registrar uma empresa individual, basta você entrar no portal do empreendedor, né, .org.br, e você fazer um registro. Você gasta menos de 5 minutos para fazer esse registro. E o importante disso é que a gente sempre falava que os Estados Unidos era fácil a pessoa ser um empreendedor. A gente falava assim, olha, nos Estados Unidos para abrir uma empresa era a coisa mais fácil que existe. Você simplesmente faz um contrato social que é padrão, chega no correio, você já chancela ali no correio, você já é um empreendedor. Hoje nós damos um baile, porque hoje, menos de 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, você registra uma empresa de microempreendedor individual. Ela tem suas limitações, evidentemente, que o faturamento máximo é até R$36 mil por ano, que dá uma média de R$3 mil por mês. Ele só pode ter um empregado, mas em compensação praticamente ele não paga imposto, porque ele vai pagar para o Estado R$5 apenas. Que documentos ele precisa apresentar? Então ele vai ter que apresentar toda a documentação pessoal, identidade, CPF, porque isso é necessário. Porque ele entrando e o CPF, através da Receita Federal, então vai cruzar as informações. Mas é que é tudo feito online e rápido. E essas atividades é importante, porque a gente está cansado de ver pessoas ter uma pequena atividade, por exemplo, um bombeiro, um eletricista, a pessoa que faz pequenos reparos de marcenaria ou de próprio pedreiro, assim por diante, pintor de parede, a série de atividade, artesanato, todas essas pessoas pode registrar uma pessoa jurídica, que é o microempreendedor individual, e ter direito a um empregado. Agora, eu acho que o mais importante no que diz respeito ao microempreendedor individual, nem não é assim a atividade, mas assim, a seguridade social que coloca para ele. Porque ele, com 15 anos de contribuição, e que esse dinheiro já está envolvido a contribuição dele, a contribuição para a Previdência Social, depois de 15 anos e com 65 anos de idade, ele já pode aposentar. Outra coisa, se acontecer qualquer acidente no trabalho, né, ele vier ter algum problema de acidente, até um acidente fatal, a família vai ter a Seguridade Social, ele vai ter a aposentadoria. E isso não acontecia, porque a pessoa vai estar trabalhando, né, acontecia qualquer infortúnio na vida dessa pessoa, até um acidente fatal, a família dele ficar desamparada. Então, o grande alcance social do microempreendedor individual é uma coisa que a gente tem que aplaudir. É claro que nós temos 11 milhões de pessoas em atividades informais, e nós não atingimos ainda, não atingimos nem o primeiro milhão, mas vamos atingir uma quantidade importante, e isso também trabalha na questão de a gente entender que isso nem não é o pagamento, porque o pagamento que ele faz, que varia de 50 a 60 reais por mês, se ele estiver sozinho, não tiver empregado, ele vai pagar só isso, porque ele vai pagar para o Estado só 5 reais, né, e para o município, aliás, para o Estado R$1 e para o município R$5, que tem um valor relativamente barato. Isso é simbólico, mas isso aqui, o aprendizado que ele vai ter de ser um empreendedor, logo ele passa a ser uma microempresa, depois passa a ser uma pequena empresa, quem sabe ele vai ter uma grande empresa, porque ele vai crescer. Esse é o objetivo. E qual a expectativa do governo federal e do estado de Goiás para este ano? Olha, nós temos feito grandes esforços no sentido de mostrar para o informal
a importância de formalizar. Inclusive, nós temos feito palestras, caravanas, tivemos toda a motivação, inclusive disponibilizando não só na Secretaria de Indústria e Comércio, mas na Federação da Micro e Pequena Empresa. Os contadores também, eles são os nossos parceiros, porque qualquer pessoa que quiser também formalizar ou pedir informação, ele pode procurar um contador. E o contador não está cobrando nada, principalmente um contador também que se beneficia desse programa, desse projeto. Ele também pode ser um microempreendedor individual. Então, no sentido da gente alcançar o máximo possível, porque eu acho que isso, antes de ser negócio, é a questão da cidadania. É você viver a sua cidadania na plenitude. Bom, existe às vezes uma confusão, porque esse trabalhador, na verdade, ele é um empresário, um empreendedor que está na informalidade. Mas também nós temos os trabalhadores que são empregados, que também vivem esse mesmo drama. O que pode ser feito quanto a isso? Hoje, para você ter uma ideia, nós temos aproximadamente, no Brasil, nós temos 93 milhões de pessoas que trabalham. Dessas 93 milhões, 55 milhões são empregados. Assim, em valores aproximados, né? E 45 milhões não são empregados. Eles são autônomos, trabalham por conta própria, assim por diante. E desses 55 milhões que são empregados, 17 milhões, precisamente, eles são empregados e não têm carteira assinada. Isso, quando você não tem carteira assinada, você perde uma série de benefícios, principalmente na Seguridade Social. E toda política de governo, em todos os sentidos, estadual, federal, e todas as pessoas que trabalham na liderança empresarial, ou todas as pessoas que preocupam com essa questão da Seguridade Social e da cidadania, ele trabalha no sentido dele ser formalizado, dele ter a carteira assinada. E isso no Brasil está caindo muito, porque o próprio trabalhador, ele tem essa consciência. Mas acontece essa discrepância. Mas toda pessoa que trabalha na área de liderança, e todas as pessoas que veem a importância disso, está trabalhando no sentido de você formalizar, mostrar às pessoas e principalmente no que diz respeito à Seguridade Social. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre a formalização do empreendedor individual. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre as políticas do governo para trazer o trabalhador e o empreendedor individual para a formalidade. Elia Almeida, no bloco anterior você falou que o governo tem muito dinheiro para capacitar os trabalhadores, mas existem muitos trabalhadores precisando dessa capacitação. O que acontece de errado? Se você levar em consideração que o dinheiro do FAT, só ele, é 1% do PIB, isso em valores redondos equivale a 30 bilhões de reais, é muito dinheiro. Né? Agora, desses 30 bilhões de reais, 40% vai para o BNDES, quer dizer, 1 bilhão e 200 milhões vai para o BNDES. O restante fica para a política de trabalho e renda do governo. Né? Dentre essas políticas nós temos os seguintes vetores. Primeiro, que seria o amparo do trabalhador desempregado, principalmente com seguro-desemprego. O terceiro, que é do dinheiro do FAT, é a intermediação de mão de obra, que quem faz esse trabalho é o Cine. E o terceiro nós temos que seria a capacitação, a formação de mão de obra. E quanto é destinado só para a capacitação? O que nós temos, tem um Conselho Federal que ele faz a política do dinheiro do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Né? Então, na lei já está regulamentado que, em termos redondos, 30 bilhões, vamos dizer assim, esse ano, aproximadamente, que esses valores eu estou aproximando, 40% vai para o BNDES. Então, nós temos aí 1 bilhão e 200 milhões, que é para financiar as empresas para desenvolver, gerar emprego, trabalho e renda, que se fundamenta. Não é isso?
nós temos o dinheiro que vai para o Cine, que é a intermediação de mão de obra. Essa intermediação de mão de obra é muito importante, porque você tem a empresa precisando do trabalhador, né, e você tem um trabalhador que precisa do trabalho. Então o Cine faz esse trabalho até muito bem, até porque o Cine tem toda uma história de trabalhar em cima disso aí. E nós temos o dinheiro da capacitação, do treinamento para o trabalhador. Esse valor, se você falar quanto hoje vem a gente não pode precisar, porque isso depende das políticas de governo. E o último seria o amparo ao trabalhador, quer dizer, o trabalho desempregado, que é através do seguro-desemprego. Então esse é o dinheiro do FAT. E o FAT foi instituído, né, a arrecadação do FAT foi instituída com a nova Constituição de 88, que foi o fundo do PIS, PASEP, né, que é importante a gente colocar isso, e ele veio sim com uma coisa que fosse passageira, fosse rápido, para dar amparo ao trabalhador, uma coisa assim, através do... Nós tivemos a crise do petróleo, e a crise do petróleo, quer dizer, todo aquele desemprego, aquela loucura, a gente achava que o desemprego ia ser transitório. Está falando sobre o seguro-desemprego, exatamente. Aí foi criado para o seguro-desemprego. O Fundo de Amparo ao Trabalhador, criou-se o Fundo de Amparo ao Trabalhador e uma parte para o seguro-desemprego. Só que esse desemprego transitório que a gente imaginava que ia ser, não aconteceu. Terminou a crise do petróleo, nós continuamos com a questão do emprego estrutural. Por quê? Porque quando começou a desenvolver, as empresas começaram a automatizar, começou a fazer as reengenharias nas empresas e ela está produzindo mais com menos mão de obra. Então aí vem o desafio de uma política, né, governamental de geração de emprego, trabalho e renda. Bom, quais são os desafios a serem enfrentados pelo trabalhador, pelo mercado, agora que a economia está estabilizada? Olha, uma economia estabilizada que nós temos, que agora nós temos a moeda, né? Eu até lembro assim, quando eu coloquei a minha primeira empresa, era uma dificuldade muito grande que a gente tinha. Eu lembro que para comprar um telefone, o telefone é o preço de um carro. E quando você comprava um telefone na antiga Telegoiás, você esperava 3 meses para ter um telefone. Hoje não. Hoje você tem um telefone dentro do quê? Um telefone fica dentro de um dia, 2 dias. O telefone móvel você já sai falando dele lá da loja. Essa dificuldade. Eu lembro que para comprar um computador, eu tive que vender um lote do setor Bueno para comprar um computador. Hoje, com esse dinheiro, eu compro 2 lojas de computadores. Então, se comparar, a gente não tinha uma moeda, quer dizer, você não trabalhava com dinheiro emprestado, porque quando a inflação era 30%, 40%, 50%, 100%, eu pegava 100 unidades monetárias emprestadas hoje, no primeiro mês eu estava devendo 150 unidades monetárias. Quer dizer, eu estava devendo 150% e mais o juro, e mais não sei o quê, e mais não sei o quê. O que acontece? Os empresários, os empreendedores aprenderam a trabalhar com o seu dinheiro. Agora sim, nós temos uma moeda, que é o real. Então hoje nós estamos ensinando o empresário, o empreendedor, a pegar o dinheiro emprestado, ele tendo uma ideia, ele tendo uma formação, ele pode pegar o dinheiro no mercado, ele pode colocar em prática e buscar o mercado. Isso não acontecia no passado. Hoje nós temos uma economia globalizada. Essa economia eu tenho hoje mais de 6 bilhões de clientes para o meu produto, porque antes nós tínhamos um mercado fechado, era só no Brasil. Nós não tínhamos um mercado consumidor, hoje nós temos um mercado consumidor. Em outras palavras, hoje nós temos todas as ferramentas, todas as matérias-primas para ter sucesso. Tanto que o Brasil mudou de performance. Eu acho que, assim, que a tendência nossa hoje é realmente a riqueza. Isso não tem a menor dúvida. Primeiro, pela criatividade do povo brasileiro. Segundo, pela vontade do trabalho. Terceiro, que nós estamos dentro de uma política. Espero que a nossa política monetária continue, que não tenha inflação, porque se nós voltarmos àquela inflação, nós vamos jogar tudo pelo ralo de novo e você reaprender isso não vai ser fácil. Porque eu falo reaprender, porque a minha geração foi a geração que foi sacrificada. Eu fiz engenharia, uma empresa de engenharia, e eu lembro que a dificuldade que a gente tinha na área empreendedora. Fui presidente de entidade, sou presidente de entidade de empresa de pequeno porte, e as dificuldades que tinha para a pessoa ser empreendedor. Hoje não. Hoje nós temos um mercado completamente diferente e tudo para conquistar. E eu acredito que a tendência do Brasil é realmente crescer. Por quê? Porque nós plantamos e isso nós estamos colhendo porque nós plantamos. Existe uma carteira de financiamento para o microempreendedor? Olha, hoje nós temos no âmbito do governo do Estado de Goiás o crédito produtivo. O crédito produtivo é uma linha de crédito que nós temos, que nós disponibilizamos para a micro e pequena empresa, até o valor de R$16 mil. E para o empreendedor individual, até R$8 mil.
E com juro que de 0,5% ao mês para o microempreendedor e para a micro pequena empresa, e de 0,6% ao mês para a pequena empresa. É um valor simbólico esse 0,5%. Mas qual o objetivo nosso? O objetivo desse dinheiro é gerar emprego, é gerar trabalho, é gerar renda. E para ele ter esse dinheiro, para ele, vamos dizer, ir atrás, buscar e ter direito a esse dinheiro, ele tem que fazer um curso conosco, que é um curso de plano de negócio, um curso de plano de negócio, ou um curso de administração de micro e pequena empresa. Esse curso é dado no Palácio Ludovico Teixeira, lá no 5º andar. Ele é gratuito, nós não cobramos nada disso. Interessado, ele deve se dirigir a que local? Basta ele fazer uma pré-inscrição pelo telefone 3201-5528 ou se não 3201-5531. Ele deixa o seu nome, né, e vai formando as turmas e o nosso pessoal entra em contato com ele. É importante deixar o nome, porque não precisa dele procurar nem nada. Aí ele vai pegar todas as informações do dia que começa o curso. Esse curso, à tarde, lá no Palácio Ludovico, ele é gratuito. Obrigada. Eu conversei com Hélio Almeida, superintendente de micro e pequena empresa da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás. Hélio, mais uma vez, obrigada pela presença. Nós te agradecemos. Sucesso para o seu programa. Obrigada. Espero que você continue fazendo esse bom trabalho, que é um trabalho de interesse público, um trabalho que leva a mensagem, leva as informações, principalmente para as pessoas que estão ajudando a desenvolver esse país. E o desenvolvimento do país, a geração de emprego e trabalho, ele tem alguma coisa mesmo, é a questão da confirmação da cidadania. Porque não tem como a pessoa exercer sua cidadania sem você ter um trabalho, ter uma renda. Isso é muito importante. É verdade. E o trabalho de vocês tem dado esse resultado e nós agradecemos. E sucesso no programa Hora Extra. Obrigada. Essa edição da Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. No Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Alunos de uma escola em Goiânia conhecem de perto o funcionamento da Justiça do Trabalho. O Fique Sabendo desta edição fala sobre o seguro-desemprego, um dos mais importantes direitos dos trabalhadores brasileiros. No bloco de entrevistas, o superintendente de micro e pequena empresa da Secretaria de Indústria e Comércio de Goiás, Hélio Almeida, fala sobre o mercado de trabalho formal no Brasil. Não perca!